Se você está planejando uma viagem para o Rio de Janeiro, provavelmente já se perguntou: como chegar e sair do aeroporto do Galeão? Sendo um dos maiores aeroportos do Brasil, o Galeão recebe a maioria dos voos com destino à capital carioca, tornando-se a principal porta de entrada para os visitantes. Muitas dúvidas surgem devido à sua localização. O aeroporto está situado na Ilha do Governador, a 16 quilômetros do centro da cidade e aproximadamente 24 quilômetros da Zona Sul. Essa distância pode aumentar o tempo de deslocamento até as áreas turísticas tradicionais. No entanto, há várias maneiras de fazer esse trajeto, desde opções mais confortáveis até as mais econômicas. No vídeo de hoje, você conhecerá as principais formas de chegar e sair do Galeão, além de obter informações sobre os custos e dicas importantes para facilitar sua locomoção. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Assim, você não perderá nenhum dos nossos próximos vídeos cheios de aventuras pelo mundo. Como sair do aeroporto do Galeão? Ao desembarcar no Aeroporto Internacional Tom Jobim, mais conhecido como Aeroporto do Galeão ou Rio Galeão, você terá várias opções de transporte para chegar ao seu hotel. Ônibus, táxi, Uber, BRT ou BRT mais metrô, dependendo do destino, transferical. Confira a seguir todas as informações sobre cada uma dessas opções. Táxi. O táxi é a alternativa mais conhecida e rápida para sair do aeroporto do Galeão em direção ao seu hotel. Existem dois tipos de serviço de táxi, o comum e o especial. Ambas as frotas são legalizadas, portanto, seguras. É importante não aceitar corridas de pessoas desconhecidas que se aproximem oferecendo transporte, pois há risco de serem táxis clandestinos. Uma vantagem dos táxis, tanto comuns quanto especiais, é que eles podem utilizar o corredor do BRT Transbrasil na Avenida Brasil, evitando assim o tráfego intenso da linha vermelha. Com trânsito fluido, espere chegar aos bairros turísticos da Zona Sul de táxi em até 45 minutos, ou ao centro da cidade em aproximadamente 30 minutos. Tanto os táxis comuns quanto os especiais possuem valores tabelados. Saiba mais sobre cada um a seguir. Táxi comum. Ao escolher este tipo de transporte, dirija-se a um totem de autoatendimento ou a um guichê para emitir o voucher. Os totens estão localizados na área das esteiras de bagagens, piso 0, portão A, próximo ao desembarque doméstico, enquanto os guichês ficam no saguão de desembarque. Os valores são fixos e podem ser verificados antes da corrida. Embora seja possível usar o taxímetro, optar pela tabela geralmente é mais vantajoso. Ela evita problemas com taxímetros adulterados e preocupações em dias de trânsito intenso. Veja a tabela completa de preços no site da Prefeitura. Vou deixar o link na descrição do vídeo. No Rio de Janeiro, a bandeira 2 é aplicada de segunda a sábado, das 21 horas às 6 horas. Aos domingos e feriados, ela é válida durante todo o dia. Táxi comum mais barato, Táxi Rio. Outra opção é baixar o aplicativo Táxi Rio na sua loja de aplicativos. O app oferece um desconto de até 40% na tarifa. Você define a faixa de desconto desejada e aguarda um motorista aceitar. Táxi executivo. Os táxis especiais, também conhecidos como táxis executivos, são maiores e mais confortáveis. No entanto, eles são consideravelmente mais caros. Esses táxis operam apenas com valores fixos, sem variação de bandeiras. Para pegar um, dirija-se a um guichê no piso 0, portão B, próximo ao desembarque doméstico, procurando pela identificação táxis oficiais. Você também pode fazer a reserva do táxi executivo no site da companhia. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Uber. O Uber combina a praticidade do táxi com um preço mais acessível. Há uma boa disponibilidade de carros no Rio Galeão. O aeroporto possui 2 pontos de embarque do Uber, sendo um para passageiros vindos de voos internacionais e está localizado no piso de embarque no portão D, e o outro para passageiros de voos domésticos. Saindo do desembarque doméstico e virando à esquerda, você encontrará as zonas dos setores laranja, verde e roxo. Ao solicitar seu carro, você seleciona um dos 3 setores de embarque.
Todos os três são contíguos, a razão de escolher um é para facilitar o encontro entre motorista e passageiro. O único ponto negativo dessa opção é que em dias de grande movimento pode haver espera para encontrar motoristas. Além disso, os valores também podem aumentar um pouco, já que a empresa utiliza tarifas dinâmicas. Nesse caso, é válido comparar com o táxi e observar qual deles oferece o melhor custo-benefício. Transfer. Se você valoriza o conforto de ser recebido no saguão do aeroporto, por alguém segurando uma plaquinha com o seu nome, e prefere não se preocupar em conseguir táxi ou Uber, pode optar por um transfer, compartilhado ou privativo. O transfer deixa e busca você no portão do seu hotel ou apartamento. Ônibus Expresso. Desde o início de 2024, o Galeão oferece um ônibus expresso até o terminal Gentileza, na região portuária, ao lado da rodoviária. O Expresso Gentileza Galeão utiliza ônibus comuns com poltronas padrão executivo, ar-condicionado e gradil para bagagem. A tarifa é de R$ 15 e os ônibus partem a cada 20 minutos das 6 horas à meia-noite. O embarque ocorre na estação do BRT em frente ao Terminal 2. O trajeto até o Terminal Gentileza é realizado pelo corredor do BRT Transbrasil, sem paradas e sem passar pela linha vermelha. A viagem dura 25 minutos, devido ao uso do corredor exclusivo de ônibus, não está sujeita a congestionamentos. A partir do Terminal Gentileza, você pode continuar sua viagem utilizando o VLT, acrescente R$ 4,30, combinado com o metrô, mais R$ 7,50. Portanto, do Galeão ao seu hotel na Zona Sul, utilizando o transporte público, você gastará R$ 26,80 e levará cerca de 1h30. Vale a pena? Apenas em 4 casos: se estiver viajando sozinho, se estiver indo do Galeão à rodoviária, se o destino for algum ponto do centro atendido pelo VLT, se quiser evitar congestionamentos na linha vermelha. 2 pessoas viajando juntas terão uma opção melhor investindo um pouco mais para pegar um Uber, que as deixará no portão do hotel, sem a necessidade de utilizar 3 modais de transporte na mesma viagem. Como pagar o ônibus expresso? Para pagar o ônibus expresso do Galeão até o Gentileza, você precisa do cartão de transporte JAE. O cartão pode ser adquirido na máquina da estação do BRT no Galeão. Para economizar os R$ 4,30 do cartão físico, você pode baixar o aplicativo e utilizar a versão virtual no seu celular. Como pagar o VLT? O cartão JAE também é válido para o VLT. Ao embarcar, procure o totem do JAE para validar seu cartão. Os vagões também têm totens para outro cartão de transporte, o Rio Card. Tenha cuidado para não usar o totem errado. Como pagar o metrô? No metrô, entretanto, o cartão JAE não é aceito. Mas você pode usar qualquer cartão de crédito ou débito para efetuar o pagamento por aproximação no leitor da catraca. Nesse caso, evite utilizar o totem acima da catraca, que é destinado aos usuários do Rio Card. Ônibus executivos. Os ônibus executivos, conhecidos pelos cariocas como frescões, retornaram ao Galeão no final de 2023. Os frescões conectam o Galeão à Zona Sul e à Barra da Tijuca em 2 linhas distintas. A parada dos ônibus está localizada nos terminais 1 e 2 na área de desembarque. BRT mais metrô. Entre as opções de transporte para sair do aeroporto do Galeão, o transporte público se destaca em termos de economia. Neste caso, o destaque vai para o BRT, um ônibus de trânsito rápido que se desloca por um corredor exclusivo chamado Transcarioca. Esse corredor conecta o Rio Galeão à Barra da Tijuca. Se esse bairro da Zona Oeste for o seu destino, optar pelo ônibus pode ser muito vantajoso, tanto em termos de preço quanto de tempo. Porém, se estiver indo para o centro ou Zona Sul, recomendo que explore outras opções e faça uma comparação cuidadosa. O trajeto exigirá uma transferência para o metrô e, dependendo do horário, sua chegada pode ser cansativa. Se não estiver viajando sozinho, é provável que o Uber seja mais conveniente. Para ir até a Barra da Tijuca utilizando o BRT. Ao sair do desembarque, siga em frente e, em seguida, vire à esquerda. Você logo verá uma estação do BRT. Lá mesmo, você pode adquirir o cartão Rio Card e carregá-lo com o valor da passagem. Depois, aguarde pela linha Transcarioca Expressa.
Trata-se do ônibus semidireto, que faz apenas 3 paradas ao longo do percurso até o terminal Alvorada, na Barra. O ônibus parador é outra opção, porém ele abrange 47 estações e torna a viagem mais longa. Para ir até o centro ou zona sul utilizando o BRT e o metrô. O trajeto envolve uma conexão com o metrô. Lembra das 3 paradas da linha Transcarioca Expressa? Elas acontecem no terminal do Fundão e nas estações de Vicente de Carvalho e de Madureira. Para fazer a baldeação, é necessário descer na estação Vicente de Carvalho. De lá, pegue a linha 2 do metrô, em direção a Botafogo. Se o seu destino for no centro da cidade, provavelmente uma das paradas alcançadas pela linha do metrô o deixará próximo a ele. Caso seja na Zona Sul, você descerá em Botafogo e talvez seja necessário fazer uma nova baldeação, dessa vez para a linha com sentido Jardim Oceânico. Locação de veículos. Quem visita o Rio de Janeiro pode acessar facilmente os principais atrativos por meio de transporte público, aplicativos ou táxis. No entanto, se preferir alugar um carro para ter mais liberdade ou explorar cidades vizinhas, também é uma opção viável. O Aeroporto Internacional Tom Jobim oferece locadoras de veículos, todas localizadas no Terminal 2 na área de desembarque. Em períodos de grande movimento, como férias e feriados, é recomendável reservar o veículo com antecedência. Transportes no Rio de Janeiro. Agora vou te mostrar algumas opções de transportes no Rio de Janeiro. Lembrando que nem metrô ou trens atendem diretamente o Rio Galeão. Metrô. O metrô do Rio de Janeiro, também conhecido pela marca Metrorio, é um sistema de transporte público sobre trilhos do estado do Rio de Janeiro que opera integralmente dentro dos limites da cidade do Rio de Janeiro. Inaugurado em 1979, conta hoje com 41 estações e aproximadamente 57 quilômetros de extensão, distribuídos em 3 linhas: linha 1 laranja, linha 2 verde e linha 4 amarela. Também possui outras 2 que estão em construção, a linha 3 azul e a linha 5, ainda sem cor de representação definida. Através do Metrorio é possível chegar ao terminal de barcas, que dá acesso aos municípios próximos, ao Aeroporto Internacional de Santos Dumont e às integrações com os trens da Supervia, BRT e VLT, veículos leves sobre trilhos, meio de transporte que opera sob trilhos na superfície, utilizando energia elétrica. É possível circular em todas as linhas do Metrorio de segunda a sábado, das 5 horas às 0 hora, e aos domingos e feriados, das 7 horas às 23 horas. Para a locomoção no Metrorio, é necessário obter um dos cartões de passagem nas bilheterias ou nas máquinas de autoatendimento. Se você for fazer integrações, o Rio Card é a melhor opção, já que é aceito em ônibus, barcas, metrô, trens, BRT e VLT. Saiba mais informações sobre o Rio Card no link na descrição deste vídeo. Metrô na superfície. O sistema conhecido como metrô na superfície não opera sobre trilhos como o VLT, mas sim como uma extensa linha de ônibus. Para acessar o percurso do metrô na superfície, você pode embarcar na estação Botafogo Coca-Cola, localizada na linha 2 verde, ou na estação Antero Quental, na linha 4 amarela do Metrorio. A passagem para o metrô na superfície pode ser paga com o cartão Giro, pré-pago, Rio Card ou por aproximação, Visa e Elo. Seu horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 5 horas às 23 horas e 30, e aos domingos e feriados, das 7 horas às 22 horas e 30. Trens. Os trens urbanos do Rio de Janeiro são um sistema ferroviário de trens suburbanos implantado na região metropolitana do Rio de Janeiro, atendendo a 12 dos seus 22 municípios. Possui 270 quilômetros de extensão, 8 linhas e 104 estações. Atualmente, é operado pela Supervia, que assumiu a concessão das linhas do sistema por um prazo de 25 anos. VLT. VLT Carioca é uma rede de veículos leves sobre trilhos composta por 4 linhas e 30 paradas, que percorre o centro e o porto da cidade do Rio de Janeiro, conectando todas as demais redes de transporte metropolitano, metrô, trens, BRT, ônibus, barcas e teleférico, além de aeroporto, rodoviária e terminal de cruzeiros. O pagamento da tarifa do VLT Carioca deve ser feito espontaneamente pelo passageiro no embarque, através de cartões pré-pagos.
Cada bonde está equipado com 28 máquinas validadoras, que leem o cartão por aproximação. São aceitos cartões do bilhete único carioca, do bilhete único intermunicipal, estadual e demais cartões Rio Card, incluindo o Vale Transporte. Todas as paradas e estações possuem máquinas de compra e recarga do bilhete único carioca. O pagamento pode ser feito em dinheiro, cédulas e moedas, ou por cartão de débito. No caso da compra de um novo cartão, além do valor carregado é cobrada uma taxa de R$ 3, reembolsável com a devolução do cartão numa agência de atendimento Rio Card. As paradas e estações também estão equipadas com um leitor para verificação de saldo e validação de créditos feitos pela internet. Os cartões são de uso individual, não sendo possível validar a passagem para mais de uma pessoa com o mesmo cartão. Agentes do VLT Carioca, acompanhados de guardas municipais, circulam pelos bondes fiscalizando aleatoriamente o pagamento. Passageiros que não efetuarem a validação estão sujeitos à multa. BRT Mobi-Rio, também chamado BRT do Rio de Janeiro, é um sistema de transporte coletivo do município do Rio de Janeiro. O projeto de Bus Rapid Transit and System é constituído atualmente de 4 corredores com BRTs de 2 composições, sendo eles os corredores Transoeste, Transcarioca, Transbrasil e Transolímpica. O principal corredor é Transcarioca, que liga a Barra da Tijuca ao Aeroporto Internacional Tom Jobim. A Transcarioca tem 39 km de extensão e 46 estações entre o Terminal Alvorada e o Aeroporto Internacional Tom Jobim e faz integrações com o corredor Transoeste, estações de trens da Supervia, linhas de ônibus convencionais, linha 2 do metrô do Rio e o corredor Transolímpica. Rede de barcas. As barcas do Rio de Janeiro são um meio de transporte simples e sustentável. Através delas, você pode conhecer as ilhas no Rio de Janeiro, como Niterói, Angra dos Reis, Ilha Grande e Mangaratiba. Por isso, o fluxo de pessoas nesse meio de transporte é enorme. Tanto é que movimenta cerca de 20 milhões de pessoas todos os anos em 17 embarcações. A CCR Barcas é a concessionária de serviços públicos, dedicada à operação de transporte de massa no modal aquaviário, com direito de atuação no estado do Rio de Janeiro. A CCR Barcas opera com 5 estações: Praça 15, Praça Araribóia, Cocotá, Paquetá e Charitas. Na Divisão Sul, 3 pontos de atracação fazem parte da operação nas linhas que servem a Ilha Grande, Abraão, Mangaratiba e Angra dos Reis. Saiba mais informações sobre a rede de barcas no site da companhia. Vou deixar o link na descrição deste vídeo. Este foi o nosso guia sobre como sair do aeroporto do Galeão no Rio de Janeiro. Se você gostou deste vídeo e achou as informações úteis, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com outros viajantes. Inscreva-se no nosso canal para mais dicas de viagem. Obrigado por assistir. Até a próxima e boa viagem!